Quando eu olhei para a t-shirt e vejo a t-shirt toda manchada de sangue. E essa noite foi uma noite, para mim, como um filme de terror. Joana enfrenta esse problema com o filho. Ela vai estar no Boa Tarde. Boa tarde, como estão hoje? Está tudo bem desse lado também? Parece toda a gente muito bem disposta. Eu cá estou e esta tarde vou contar-lhe a história de Nélia, que esteve anos sem ir à praia devido aos complexos que tinha com o corpo, mas algo mudou na vida dela nestes últimos meses para melhor. Se está curioso, deixe-se ficar para ver. E se tem vontade de ganhar dinheiro, também pode deixar-se estar e marcar o número do cartão de sonho. É o 760 20 60 20. Ainda agora o programa começou e já está tudo com vontade a aquecer as cordas vocais. Então vamos lá. Hoje, antes de dizermos mais uma vez o número de telefone, convém abrir o apetite com a quantia que está no cartão de sonho. Hoje estamos a falar de 33. Não, 33 mil euros. 32, que é verdade, no jackpot, 1000 euros para a chamada selecionada. Portanto, hoje, diga 33 mil euros. E o número é o 760 20 60 20. É o cartão de sonho. É uma realidade escondida, pouco falada, muitas vezes abafada por aqueles que a protagonizam e também muito pouco compreendida. Vamos falar de automutilação juvenil. Adolescentes, jovens que tentam ultrapassar a dor da alma, a dor psicológica, através da dor física, dos ferimentos que provocam no próprio corpo. Ouça o testemunho de uma mãe que aprendeu a lidar com o distúrbio do filho e o acompanhou lado a lado até ele sair deste problema. Comecei a notar diferenças, mais isolado, alterações do interesse a nível escolar, manter-se às escuras, a não socializar com ninguém e um tom de voz sempre agressivo. Houve um dia que lá o convenceram a ir até à praia, mas ele não saiu muito bem. E aí chegámos, não, há algo de muito errado, isto não é só adolescência. Ele até que se agarra a mim, abraça-me a chorar convulsivamente e conta-me tudo. Mãe, eu não valho nada, não estou aqui a fazer nada, tenho uma dor muito grande e faço isto, mostrou-me. Eu perguntei porquê. É uma forma de diminuir a dor que tenho dentro de mim. Foi muito difícil conter as lágrimas. Foi um desespero, uma impotência, um pânico. Nessa mesma noite, entregou-me pedaços de fígado e um x-ato. Aí foi outro murro no estômago. Pior foi no dia a seguir. Quando eu olhei para a t-shirt e vejo a t-shirt toda manchada de sangue. Aí sim, foi o momento, e essa noite foi uma noite, para mim, como um filme de terror, onde vou desinfetar as feridas e vejo o peito todo cortado. Não o julguei, não o critiquei, dizia, força, porque tu vais ficar bem. Ninguém te julga, não tenho vergonha de ti, continuas a ser o meu filho, eu tenho orgulho. Neste meio tempo, monólogos intensos, muitos que eu tive com ele, eu deitar no quarto, sempre às escuras, não respondia, não reagia, mas ouvia. E começou a existir
realmente uma melhoria se a pequenas coisas. Já vai à piscina, já vai à praia, já anda de manga curta, olha para os esportes e diz, não tenho vergonha. E eu sempre acreditei que iria ficar. Eu tenho o museu de volta. Joana, que é um nome fictício, está aqui esta tarde comigo, mas para proteger o filho, prefere não dar a cara e pediu-nos que a voz fosse distorcida, tal como acabámos de ouvir nesta reportagem. Boa tarde, Joana. Hoje tem o seu filho de volta. Tenho. Como é que ele está? 100% de volta. 100%? 100%. Mas julgou, teve receio que isso nunca acontecesse? Por momentos tive. Todos nós somos simplesmente seres humanos e ao ver o tempo passar, havia momentos em que eu próprio ia abaixo. Mas havia sempre uma garra e uma força em mim que me dizia, ele vai ficar bem. E foi por isso que lutei sempre ao lado dele. Às vezes não nego, o arrastar do tempo, a vontade de abanar quase, mas sempre me contive porque achei essencial a passagem do amor, do não julgamento, do não ter vergonha de forma alguma, mesmo mantendo-me sempre, eu mantendo-se em silêncio. Achei que era fundamental eu sentir esse apoio. Joana, não sabia quase nada sobre o que era a automutilação? Não conhecia ninguém que tivesse alguma vez agredido o próprio corpo? Não fazia nenhuma ideia. A zero, como se costuma dizer. A zero. Custou-lhe acreditar? Custou. E a realidade, quando vi, ele me contou, e eu vi os golpes, as cicatrizes. Eu só não disse nada, vi a explosão dele inicialmente de raiva, que eu não reconhecia o meu filho. Tentei conter as lágrimas, mas elas corriam silenciosamente. Deixei-o desabafar, dizer, até sentir o momento em que ele quebrou. E ao quebrar, agarra-se a mim, pede-me ajuda e conta e mostra. E isso foi uma coisa boa, porque até aí estava a estranhar o seu filho, com os sinais que ele já tinha dado. Portanto, ele chegou a uma altura, aos 14 anos, muitos pais, por volta dessa altura, dos 13, 14, os filhos têm mudanças de atitude, de comportamentos. A Joana já era mãe. Nessa altura já tinha também passado um bocadinho por isso, mas aqui foi diferente. Os sinais que ele demonstrou, achou que não era o que seria de esperar. Achei que penalizei a adolescência, mas o tempo foi passando e ele cada vez pior, até chega ao verão e vemos, é nítido, e algo muito mais grave. Eu ia insistindo com ele, fazendo perguntas, mas ele fechava-se. E ele gostava muito de ir à praia? Adorava a praia. Passou a não querer sequer ir? Não. E sempre de manga comprida. Mas os jovens às vezes têm também manias. Pensou que ele podia ser um problema com drogas? Passou-lhe isso pela cabeça? Não, porque isso fixava-lhe muito o olhar. E no olhar de alguém, por via de algum estupefaciente ou de alguma substância, mas diz que sentia uma dor grande no olhar dele. Ele tinha, não era oscilante, isso instalou-se no olhar dele. Era permanente. Houve uma fase inicial mais agressiva, aí também eu achava que teria a ver com a fase da adolescência. Mas não foi a Joana a única a reparar nisso? Não. Eu ia falando também com a família. Diziam, há muitos jovens que então nos rapazes nota-se mais e mediante o feitiço de cada um.
Mas eu ia desabafando e gastando atenta. Mas ele também a enganou, porque a Joana chegou a ver uma marca e ele arranjou uma desculpa Logo, que, pronta, para si, imediato. achou natural, também não lhe passou isso pela cabeça. Portanto, foi este apelo dele que fez com que fosse enfrentado este problema, mas ele recusou ajuda médica inicialmente, não quis. Depois de termos uma conversa mais longa, eu ainda não sabia nada disso, ele entrega-me tudo o que tinha espalhado pela casa, e eu julguei na altura me estar a entregar tudo. Ele entregou-lhe um Exato, e vidros, pedaços de vidro. bocados de vidro que ele tinha escondidos. Foi muito duro para si perceber que o seu Não há filho... palavras. Não há palavras. Vou pensar como conseguiu eu não me aperceber. Aceitou, depois de conversarmos bastante nessa noite, ir a um psicólogo. Não aceitou depois, foi quando eu resolvi, não no dia imediato, mas 2 dias depois, levá-lo à urgência de psiquiatria, da psiquiatria. Aí ele disse, não, eu aceitei ir a um psicólogo, não ir para urgências. Lá arranjei uma forma de pedir ajuda também a alguém, ajudou a vencer e fomos. Não dava mesmo para preparar, arranjar uma consulta, mesmo particular, ia sempre levar dias, e a fase em que ele já estava, eu vi que não dava, não podia ser. Ele foi medicado, passou a estar mais controlado, mais calmo com a medicação, sim, mas isso não resolveu logo o problema. Não, isso foi apenas o início, não é? O primeiro medicamento dado na Estefânia, na urgência, foi dito que era inidia também a vontade de, mas a restante medicamentação deveria ser dada pela psiquiatra, iria acompanhar. Foi mais tarde explicado por essa psiquiatra, muitas vezes não logo a medicamentação, portanto, de descobrir o que está por trás. A automutilação não é a doença em si, há sempre algo. Ou seja, há sempre um distúrbio, um problema que leva a uma dor insuportável, a um mal-estar insuportável que faz com que as pessoas que se automutilam queiram aliviar de alguma forma, é uma reação a isso. Tendo dar um exemplo, dificilmente uma jovem ou um jovem tem, por exemplo, um desgosto de humor, é mais fácil, às vezes, ir diretamente para uma tentativa de suicídio do que automutilar-se. Portanto, não é uma única situação. Não é um momento de perder a cabeça, exatamente, são vários episódios de agressões. E existe algo por trás. No caso do seu filho, foram cortes no corpo, ele cortava-se essencialmente. Os médicos decidiram que era melhor ele continuar a ir à escola, a Joana não queria, quis protegê-lo disso. É assim, a primeira médica da Estefânia disse, nem pensar, e convenceu a não ir. A médica, no segundo depois, disse, não tem de ir. Só ele já estava com medicamentos. E o efeito dos medicamentos, ele dormia, mas não era um sono tranquilo, seguido. Ele era capaz de dormir até tarde, depois acordava várias vezes. A Joana ia falando com ele sempre, como se ele estivesse de outra forma, que não assim. Sempre. Ele estava deitado na cama dele, passava assim o dia. Não ia para o computador, não ia jogar, portanto não era... E não ir à escola por querer, passa a expressão baldar-se, como muitos jovens fazem, ou manipular os pais para... ele ficava ali simplesmente deitado, em silêncio. Joana, depois do seu filho lhe contar esse terrível segredo que ele andou a esconder de toda a gente, e felizmente que o descobriu, passou a vigiá-lo constantemente, mesmo com a medicação? Sim. Eu e o irmão, Tiago. Havia sempre alguém junto dele? Sempre. Durante meses, até o sentirmos, já depois de ele regressar à escola,
não o deixávamos sozinho. Havia sempre alguém, de forma muito discreta, ele não se apercebeu. E andavam a mexer nas coisas dele para descobrir se havia algum objeto cortante, escondido? Nessa fase não, porque ele não saía de casa para nada. Portanto, não tinha acesso a esses objetos? Ele podia sempre arranjar. Ele, se quisesse partir um copo, partia. Isto, eu escondia as coisas mais agudas, mas eu tinha a perfeita noção que tudo eu não podia, porque se ele quisesse fazer, se partisse um copo, tinha um bocado de vidro. Mas já com a terapia, ele conseguiu ir liberando, pelo menos a parte da automutilação. Joana, olhando para trás, para a vida do seu filho até chegar a essa idade, a essa adolescência, encontrou razões para que a dada altura ele fosse desenvolvendo essa infelicidade dentro dele? Sim, existiu um percurso de vida, de situações de vida, de perda, de mudanças. Divórcio também? Levou a isso. Como é óbvio, muito jovem, poderia não ter acontecido. Poderia ter reagido de outra forma, mas cada pessoa é única e ele reagiu assim. Ele tem sentiu de alguma forma, como a Joana também fala, aliás o relato sobre a história do seu filho está em livro também, com a sua identidade protegida porque não o quer expor. Ele sentia uma autoestima inferior por causa do irmão também. Ele chegou a ter... Por serem pessoas diferentes. Em mais pequeno, chegou a ter, sim, o mais velho entrou com 6 anos feitos, aos 8 anos saía do ensino básico. Ou seja, era um super aluno. E o seu filho mais novo era um aluno normal, como outra criança qualquer. Não, também sempre foi um muito bom aluno. Só ele ouvia, como foram feitos testes ao mais velho, porque ele ali aos 3, 4 anos era questão de dizer é sobredotado. Ele dizia muitas vezes, eu não sou inteligente, eu não sou como o meu irmão. Ele acusava que não era como o irmão, ou seja, ele falava disso. Falava comigo. E eu sempre disse, mesmo a letra, o irmão, letras muito diferentes, maneiras de ser, ele não se interessou por aprender mais cedo a ler e escrever, como eu fiz com o irmão. Eu também não forcei nada, porque cada pessoa é uma. Foi para a escola e foi excelente sempre. Não há nada... Aliás, ele neste processo saiu da escola para melhorar a nota. Ele estava preocupado com isso. Ele preferiu chumbar o ano, que podia passar, mas ele preferiu chumbar aqui na escola, para repetir o ano, porque mesmo tendo 15 anos na época, ele dizia que iria sair prejudicado depois na nota final do 12º ano. Portanto, foi uma iniciativa já tinha uma visão, já estava com um projeto de vida mesmo novo, bastante novo, mas com o objetivo de terminar o 12º ano com uma boa nota. Neste processo, as pessoas não reagem todas da mesma maneira. A Joana reagiu de uma maneira, o pai não reagiu da mesma forma. Nesta altura da adolescência, os jovens muitas vezes têm relações diferentes com o pai, com a mãe. Como é que foi a do seu filho relativamente ao pai, ao irmão? Uma abertura, houve sempre uma abertura muito maior comigo. E depois há uma outra questão. Uma questão que tem a ver, eu vou pôr de forma abrangente. Infelizmente, grande parte das pessoas ainda considera uma noção de valorizar as doenças
psicológicas e ou psiquiátricas. Há preconceitos, há tabus, há o achar coitadinha fraco da E o achar que se uma pessoa fica deprimida pode sair disso sem ajuda de ninguém também. Exatamente. E outras vezes não valorizam sequer, acham que é uma forma de fugir aos problemas. Eu não tenho essa postura, nunca tive. Para mim o cérebro é um órgão exatamente como qualquer outro. E pode adoecer. Adoece. Mas ele na escola o que foi decidido foi que não se falasse sobre a ausência dele? Foi a forma como... Foram extraordinárias. A diretora de turma, fui durante todo este processo, estes meses, várias vezes falar com ela, e ela transmitiu aos colegas que estava doente. Quando ela soube que ia regressar, preparou e disse só para não fazerem perguntas, e correu tudo muito bem, e ele reintegrou-se de novo bem com os colegas. O seu filho hoje está a viver uma fase diferente, felizmente. A Joana escreveu este livro, O Meu Segredo, porque é um bocadinho, é quase o seu e o dele, não é? Acaba por ser, é o segredo, porque isto se passa tudo numa situação fechada em que os outros, em que não é exposto, não é? Mas ele tem marcas que ficaram desses cortes, ele tem cicatrizes. Como é que ele lida com isso hoje? Hoje em dia lida com naturalidade. Portanto, ele vai à praia, vai à piscina, anda de manga curta. Posso dizer que eu já lhe perguntei, ao ver algumas bem mais vincadas, se ele alguma vez pensava, passaria por cabeça em fazer uma cirurgia plástica para disfarçar. Ele disse, não, deixa estar. Com isso tudo bem. Só que me disse, foi, eu respeito, a partir do momento em que ele esteve de acordo, foi o primeiro a dizer escreve, ajudou-me a relembrar todo o processo, porque há datas, há timings, há conversas que existiram, e ele, a partir do momento em que falou comigo, reviveu de novo tudo comigo para o livro, ele diz, fechou, encerrou essa fase em tempo. E os amigos, onde é que andaram durante esses maus momentos? Não tinha. Assim, nós tínhamos mudado de residência para sítios bem diferentes. Ele tinha começado há pouco tempo numa outra localidade, numa outra escola. Portanto, ainda não tinha feito, tinha mais um amigo. E há uma altura também em que os jovens dão uma importância enorme aos amigos, ao que os amigos dizem. Portanto, isso apanhou numa fase muito difícil, que se concluiu que ele teve uma depressão que foi sendo... que já vinha de trás. E foi controlando até chegar ao limite. Uma pessoa muito importante também. Acompanhou tudo, a namorada. Foi. Longe, soube de tudo, sempre esteve ao lado, falou comigo, continua a ser a namorada atual. Continua a ser a namorada atual. Continua a ser a namorada atual, e também lhe deu uma força muito grande. Por a noite pior, ela assistiu pela webcam, estava a passar. Portanto, eu digo no livro, obrigada, Ela Marta. foi uma aliada, não é? Foi. E continua presente na vida do seu filho. A Joana tornou-se muito ansiosa relativamente a este filho. Ainda dá consigo, ou seja, já depois de ele ter passado por essa fase crítica, dá consigo a ser vigilante, a estar sempre a observá-lo, com medo que haja qualquer passo para trás? Mais calado, mais uma resposta. Eu pergunto, passa-se algo, não está bem, não correu bem nas aulas, não estás bem com a namorada, e se ele não responde, eu já lhe disse, olha,
tu mesmo, ou por estás a estudar, não importa o motivo, mas se for, diz-me só, mãe, estou a estudar, eu não preciso de saber, tu tens de falar sozinho. E tenho deixado de falar sozinho, e ele começou a fazer viagens grandes para ter com o namorado e sempre não impedi em nada, portanto, tem mesmo de aprender, e já aprendeu a falar sozinho. Agora, quando o vejo mais fechado, pergunto, estás zangado com a Marta? Disse só, estou zangado, mas não me apetece falar e eu respeito. Pronto, mas podemos sei. Ao longo deste tempo, culpou-se? De início, sim. Para repor a situação, foi eu achar que deveria de ter ido anteriormente procurar um psicólogo. Quando comecei a achar que era demais. Porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas que nos está a ouvir provavelmente nem consegue imaginar, que um filho, que a carinha de quem gosta, se sinta tão mal, que faça isso a si próprio, por um lado, e por outro lado, que a mãe não descubra. Falando da mãe, porque é a mãe que está aqui, porque podia estar a referir-me a outras pessoas que o rodeavam, e isso conseguimos imaginar o choque que foi para si quando ele lhe fez esse apelo desesperado, quando ele lhe pediu ajuda, não é? A minha impotência se sente, é o não entender, porque eu não entendia, não sabia o que era, por isso a minha pesquisa exaustiva, inicialmente pela parte clínica, dos médicos, até conseguir entrar num dos antigos grupos do MSN, e mal comparado, digamos, como Alcoólicos Anónimos, era um grupo com milhares de jovens em que eles desabafavam em comentários, ou já estavam há tantos meses sem, ou a dizer ao fim de tanto tempo fiz de novo, e os outros incitavam, força, tu consegues, não faças, por aí fora. Foi isso também que a Joana fez pelo seu filho, foi estar sempre ao lado dele. Foi, e entendi e vi, na maioria dos casos, e soube, porque falei diretamente com a administradora do grupo, a grande maioria, os pais estão 10, 11, 12, 13 anos passados. Muito tempo com um segredo. E não é só em jovens também, que eu descobri. Não, hoje falamos desta fase dos jovens, mas este problema pode chegar numa idade qualquer da vida e nós vamos continuar a falar disso. Eu quero agradecer-lhe imenso o seu testemunho e enfim, dar-lhe não sei, desejar-lhe que continue a ter razões para sorrir. Eu tive o privilégio de estar aqui a vê-la, isso não foi possível para os nossos espectadores, mas sinto que é um alívio muito maior hoje do que alguma vez possa ter sido nesses momentos terríveis que passou. E a mensagem que eu gostaria de passar para pais, jovens, professores, estes pequenos sinais de isolamento, de andarem com temperaturas muito altas, sempre de manga comprida, deixarem de ir à piscina, valorizem, não tenham vergonha, nunca, deem amor. O condicional não é ser permissivos, mas façam sentir que estão ali com o amor para os ajudar. E é um testemunho de amor que nos deixa aqui. Muito obrigada, Joana, mais uma vez. Temos de fazer agora um curto intervalo. Vamos, como eu digo, continuar a abordar este assunto desconhecido para tanta gente que não imagina um processo destes e desconhecido também, como dizia a Joana, durante muito tempo para quem tem este problema e não se apercebe dele. Eu, quando consigo, para daqui a pouco, quero lembrá-lo de que o cartão de sonhos tem um jackpot de 32 mil euros e temos 1.000 euros para entregar à chamada selecionada. É a que
as pessoas se vitimem, se agridam fisicamente quando não suportam a dor psíquica, a dor psicológica. A Joana teve um problema destes com o filho, ele pediu-lhe ajuda, nem sempre isto acontece, e ela conseguiu recuperá-lo e hoje ele está diferente, está bem. Mas a minha próxima convidada ainda chora a morte de uma amiga que lhe abriu os olhos para esta realidade tão pouco conhecida e comentada também. Ao contrário do que se possa pensar, a automutilação juvenil não é sequer um problema de hoje, e não falar dele, ontem como hoje, pode levar a que muitos casos terminem em tragédia, como aconteceu no caso da Maria, esta amiga da Elizabeth. Muito boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Conceição. Esta sua amiga era uma colega de escola. Vocês, na adolescência, tinham que 15, 16 anos, estavam mesmo externado. Nós éramos as duas trabalhadoras estudantes. Eu tinha 16 e ela tinha sensivelmente menos 2 anos do que eu. As aulas começaram em outubro. Eu recordo-me que chamou-me bastante a atenção, porque era um outono quente. Nós andávamos todos em t-shirt e eu reparo que ela, muito bonita, os olhos pretos lindos, está sentada na secretária. Não sei se era uma t-shirt, se o que era, sei que era branco, e um casaco preto. E se me dão licença, nós, por norma, quando puxamos as mangas, se já repararam, todos nós fazemos isto. Não ela. Ela fazia isto. Esse gesto assim. Isso chamou-me a atenção. E eu comecei a fixar. E passou um dia, passou 2 e passou 3 e constantemente aquele gesto. Não olhava para nós de frente. Quando alguém falava com ela, sempre com os olhos baixos, falava muito baixo também. E como por norma, quer ela, quer eu, fazíamos o mesmo percurso. Começaram a aproximar-se naturalmente ou forçaram um bocadinho? Eu forcei. Estava curiosa, percebeu que ela... Porque a educação que me deram foi essa. Quando alguma coisa de errado está a acontecer, nós temos que lá ir. E foi isso? Foi isso que me ensinaram. Ensinaram-me a eu enfrentar o que tiver de errado. E portanto foi-se aproximando... E eu disse, tu mas moras para aqui e tal. E ela era muito reservada? Muito. Não confiou logo à primeira? Não. Educada, cordial, mas muito fechada. Despedimos, eu fui para casa, ela foi para casa. Penso eu que fosse para casa. Passou mais uns tempos, uns dias, e eu sempre, com o meu jeitinho... Perguntava-lhe sobre a família? Não. Ou ela até ali não. Perguntava, até ali não. Depois devagarinho, fui-me aproximando, com o meu jeito. Depois lá, já perto aí, eu não me recordo bem, porque já vai muito ano. Mas talvez para aí dezembro, janeiro. Já nós estávamos mais próximas. Já tínhamos ido beber o nosso cafezinho. Se eu não tinha tabaco, ela fumava um cigarro a meias comigo. Se ela não tinha, eu partilhava o meu tabaco com ela. Mas a Elizabeth diz que, a dada altura, ficou com curiosidade arranjou uma desculpa até para ir à casa da Maria para perceber mais do que aquilo que ela dizia. Não é? Depois, quando eu começo a perceber que com as aproximações que eu tinha, que eu tentava, ela fugia, literalmente. Eu um dia inventei uma desculpa qualquer e fui lá bater à porta. E sente-se, nós quando entramos num sítio, nós sentimos o que há lá. E o que eu sinto é uma mãe muito fechada, que olha para mim simpática, educada, cordial, mas limitou-se a dizer olá. E quando eu saio, até à próxima.
não tenta saber quem eu sou, não tenta... Era a primeira vez que eu lá ia. E eu achei aquilo muito estranho. Depois, há um dia que o irmão dela vai lá ao externato e eu percebo, pela forma que ele se movimenta, há ali uma agressividade, uma rapidez. Não gostei da forma que ele falava para a irmã. Portanto, Elizabeth, foi-se a perceber de sinais até um dia ser surpreendida em sua casa com essa sua amiga a bater-lhe à porta. Ou seja, às 11 da noite. Ainda a Elizabeth não sabia muito sobre ela, procurava saber, e ela foi lá às 11 da noite. Bateu? Não. Ela tocou a campainha, foi a minha avó que atendeu, e a minha avó disse-me: menina, está ali uma colega tua. E eu vou, e ela está-me lavada em lágrimas, soluçava como uma criança e só me disse: bem, ajuda. E eu desci as escadas, fui buscá-la, trouxe acima, levei-a para a sala, a minha avó simplesmente fechou as portas. Deixou-vos a conversar-se as duas sozinhas. E ela simplesmente meteu a cabeça no meu colo e chorou, 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 chorou. Eu tinha 16 anos. A única coisa que eu fiz foi fazer festas na cabeça e deixei chorar. E ela nessa noite, foi por iniciativa da sua avó, ficou lá em casa, porque a minha avó só lhe disse: a tua mãe tem que saber. Ficares cá sem a tua mãe saber, não. Falou, a mãe consentiu e assim foi. E foi nessa ocasião que a Elizabeth percebeu o que se passava. Eu descobri. Descobriu, porque ela vestiu, quando chegou à altura do pijama, vestir o pijama, ela refugiou-se na casa de banho e a Elizabeth... E eu disse: não, isto aqui é qualquer coisa. Havia uma coisa estranha. Ela está a esconder. E eu abri a porta e entrei. E viu que eu não queria. O que é que viu? Vi aquele corpo, principalmente, que eu nunca vou esquecer, a parte da barriga, parecia o mapa de Portugal. Estava toda arriscada, toda cicatrizes, umas ainda em crosta, outras já completamente fechadas. Ela tentou esconder? Ela pôs logo assim as mãos, tinha as mãos. Percebeu porque é que ela não puxava as mangas? Aí percebi, e eu perguntei-lhe: o que é que se passa contigo, pá? Ajudei a vestir o pijama, apertei os botões, fomos para o meu quarto, e eu disse: pá, o que é que se passa? Em casa te batem, o que é que se passa contigo? Fala comigo. Então ela disse que era ela mesma que fazia. Mas fazes para quê, pá? E ela: não sei, eu fico mais aliviada. E aí foi uma grande noite de como foi. Eu fico mais aliviada. E aí foi uma grande noite de conversa. Vim a descobrir então que os pais eram separados. Ela falava-me em 5 anos. Há 5 anos que estavam separados. Que ela era a culpada pela infelicidade da mãe. Que desde que nasceu que a mãe era infeliz. Que o filho é quem dava a felicidade à mãe e que fazia a mãe ficar orgulhosa. Portanto, o irmão. E eu disse-lhe: pá, tu sabes que eu não gosto do teu irmão, eu já te disse na cara. O que é que o teu irmão tem de errado? É pá, porque o meu irmão consegue tudo. E ela sentia que era diferente. A Elizabeth ficou a saber que a sua amiga era medicada, que estava a ser seguida. No entanto, ela acabou por pôr termo à vida uns anos depois. Quase 2 anos depois. Quase 2 anos depois. Pareceu uma eternidade, porque éramos jovens e vivíamos com a sede própria da juventude, não é? E nós criámos bastantes elos. Ela era muito namoradeira, eu também era.
De volta e meia estava internada porque, pronto, de volta e meia tinha as recaídas, lá voltava a cortar-se, lá... Até que cortou os pulsos e foi encontrada na banheira já sem vida. Portanto, esta Elizabeth foi o seu contacto com esta realidade da automutilação. Nós temos connosco a Tatiana Fernandes, que é psicóloga, e tratar... estamos aqui mais uma situação, além daquela que ouvimos na primeira parte, situações na adolescência. Este problema não acontece só na adolescência, mas há uma maior instabilidade emocional na adolescência, portanto esse sofrimento é ampliado nesta fase. Exato. A adolescência tem algumas características muito particulares. Muitas das vezes tentamos generalizar e pôr quase no pacote da idade do armário e deixar tudo normal, mas é importante estarmos sensibilizados para que nem toda a tristeza, nem toda a ansiedade, nem toda a angústia, nem toda a impulsividade ou instabilidade emocional é simplesmente justificada pela adolescência, por esse período de vida, que não tem que ser um período de vida negativo, que não tem que ser um período de vida vivido em sofrimento e que é suposto e é normativo que assim não o seja. Agora também é um facto que nesta idade da adolescência há imensas mudanças físicas, psicológicas na relação com os outros, que nem sempre a maturidade emocional consegue acompanhar. Daí que muitas das vezes os jovens não têm ainda maturidade e capacidade para analisar os problemas do dia a dia e para lidar com as suas emoções. E estes comportamentos de automutilação não são mais do que uma forma de lidar com a dor psicológica pela dor aliás, física. A Elizabeth lembra-se das palavras da amiga quando eram as duas adolescentes, que se sentia alívio para aliviar, era assim, ela há imensos sentimentos. Cortava o corpo para aliviar, que se sentia melhor. E isto é uma coisa que as pessoas não compreendem, não? É uma situação que provoca muito pouca compreensão por parte dos outros. Quando um jovem chega ao ponto de se cortar, de se queimar, está a viver obrigatoriamente um período de sofrimento muito intenso, tão intenso que não consegue verbalizar, tão intenso que não consegue racionalizar, e acaba por, muitas das vezes, se cortar para sentir dor. Porque a dor física eles conseguem expressar em termos de intensidade, conseguem perceber em termos de palavras. A dor das emoções nem sempre é fácil de pôr por palavras. Por outro lado, outros dizem que sentem que precisam de sofrer, que merecem sofrer. E cortam-se, automutilam-se quase como uma forma de culpabilização, de culpa, quase de castigo. Outros sentem que após o corte se sentem aliviados. Quase que houve ali uma catarse naquela dor, naquela intensidade da dor que é auto-infligida, que sentem-se aliviados. Por isso, cada jovem que escolhe este método, que é um método funcional de lidar com a dor, para de certa forma, resolver os seus conflitos, as suas emoções negativas, cada um terá as suas explicações. E haverá outros distúrbios que levam a isso, ou seja, isto não é num primeiro episódio de infelicidade ou de sofrimento que nasce este comportamento. Começa a manifestar-se qualquer outra patologia que depois leva a isto. Exato. Os comportamentos de automutilação terão sempre por trás outro tipo de patologia de base, ou perturbações de ansiedade, perturbações depressivas, perturbações de personalidade, nomeadamente a perturbação de personalidade borderline, ou estado de limite de personalidade, e em casos mais extremos as psicoses, que levam então sim, nos tais momentos de crise, a lidar com a dor através da automutilação. Daí que seja muito importante, quando estamos diante de um jovem que exibe este tipo de comportamentos, fazer uma análise, uma avaliação. E há mais jovens a passar por esta situação do que aquilo que nós podemos imaginar? Há estudos feitos sobre isso? Eu julgo que sim. Acho que os nossos estudos estão limitados sempre com a amostra que nós conseguimos recolher. A questão é que a maior parte dos jovens, tal como o caso que nós vimos do Zé, sofrem em silêncio e muitos deles não têm sequer coragem para contar aos melhores amigos. Daí que julgo que os estudos que estão efetuados com a nossa população possam estar subestimados estes resultados. Ainda bem que referiu o primeiro caso que nós tivemos a ouvir a mãe do Zé, a Joana. Ela percebeu, porque foi ele que disse, e ela falou-nos do choque que teve por estar ali a viver com um filho que estava a passar por aquilo e tinha marcas no corpo e ela não imaginava.
E isto, de facto, para quem vive lado a lado com estas pessoas e não se apercebe disso, é porque muitas vezes até pode perceber que há um sofrimento, mas não imagina, porque nem sequer lhe ocorre que possa haver a automutilação agregada a isto. Exato. Eu acho que muito se relaciona também com o padrão de relações entre pais e filhos nos dias de hoje. Vivemos num cotidiano demasiado acelerado e, por outro lado, aquele chavão de que aquilo é típico da adolescência e da idade do armário, faz com que possamos poder estar distraídos ou desvalorizar alguns sinais de alerta, alguns comportamentos de alerta dos jovens, nomeadamente o isolamento, a tristeza, a agressividade, o querer deixar de fazer atividades que sempre gostou de fazer, ou a própria usar a roupa comprida para tapar o corpo, acabamos muitas das vezes por associar de forma ligeira e indevida este tipo de comportamentos às coisas naturais dos jovens. Daí que haja muitas das vezes esse choque quando nos apercebemos de que há estes comportamentos de mutilação. E esses comportamentos são sobretudo, na maioria das vezes, por cortes e com objetos cortantes de várias espécies. Ouvimos a Joana a dizer que o filho tinha bocados de vidros escondidos em várias zonas e queimaduras também. E aqui, referindo-me outra vez ao caso que ouvimos no início, o amor desta mãe, ela sente que fez muita diferença. É essencial. Julgo que o grande fator decisor num bom prognóstico, para um bom prognóstico de evolução de um quadro clínico deste género, onde há comportamentos de automutilação, passa muito pelo apoio social, pelo apoio da família e por esta capacidade de aceitar, de não culpabilizar, de não recriminar o jovem pelo tipo de comportamento que adota. O jovem, para se aceitar a si próprio, para que este passo é essencial para depois todo o processo terapêutico, aceitar-se como é, aceitar os erros que cometeu e aceitar também o desafio de mudar. Para isso é essencial que ele sinta que tem uma âncora segura, que é a família, que são os pais, que o amam incondicionalmente e que não têm problemas em manifestá-la. E acho que aqui no caso que nós assistimos à primeira parte, esse apoio materno, esse apoio do irmão, esse apoio familiar, acho que foi a chave para que o Zé pudesse ultrapassar este problema e começasse a pensar nas emoções negativas como uma coisa natural da vida, porque nem sempre vivemos num mundo cor-de-rosa e ao longo de toda a nossa existência vamos nos deparar com situações negativas, com situações que nos fazem sofrer, com emoções que mexem connosco. E isso foi também o que aconteceu com a Elizabeth, que na sua adolescência teve este acontecimento, esta situação com a sua amiga. Hoje entendo um bocadinho melhor aquilo que se passou, o que se passava com ela. Naquela altura eu imagino que lhe deve ter feito muita confusão. Eu na altura aceitei as coisas como elas eram. Eu na altura tinha 16 anos, estamos a falar de um acontecimento de há 30 anos atrás, em que não havia informação. Como há hoje. Eu, quando ela foi encontrada morta na banheira, eu descobri, porque eu ia na rua e vejo as pessoas da zona paradas no meio da estrada, todas a comentarem, pois isto tinha que acabar assim, pois então isto já sabia que isto ia acabar assim. Não era eu com 16 anos. Se os adultos que são adultos reagiram dessa maneira, como é que eu com 16 anos podia fazer mais? Não tinha como. Eu tinha que aceitar os factos como eles foram, como as coisas me foram postas, ou então eu própria também não ia ficar lúcida. E de facto eu quero agradecer-lhe ter estado aqui, também à doutora Tatiana Fernandes pelos seus esclarecimentos, porque no caso que a Elizabeth nos relatou, e já vem de longe realmente, acabou muito, muito mal e a vida da Maria não foi poupada. No entanto, também ouvimos a Joana e a possibilidade de esta situação ter outro desfecho, que é o que está a acontecer com o filho dela, e por isso ela hoje tem outra razão para estar feliz. Queremos temos de ir para o intervalo, queremos só mais uma vez lembrar que até ao final do programa ainda tem a oportunidade de marcar o 760 20 60 20 para